Seja muito bem-vinda a mais uma live da Rota do DP. Nós estamos aí numa sequência que iniciamos na semana passada, onde falaremos sobre aspectos teóricos e práticos dentro da área de RH e DP. E o tema de hoje é se o seu RH, o seu DP, se ele possui processos documentados corretamente, né? Porque muitas vezes a gente se depara com departamentos que possuem documentação, mas de uma forma informal, né? Ali sem padrão, sem um modelo que seja consistente ou entendível, né? Para as pessoas que ali tomam acesso àquele documento. Então, o dia hoje é para a gente falar sobre o quanto é importante um departamento passar por documentação de forma estruturada, porque a documentação ela traz, além da organização, ela dá ali um norte para todos os participantes daquele processo. Então, quando a gente vai falar sobre processos e documentação desses processos, a gente está falando sobre uma forma de você organizar através de um método. Então, todas as vezes que eu vou realizar uma admissão, eu tenho um processo estruturado. Eu tenho um documento para aquele processo que tem todo o fluxo de atividade desde o início, né? Desde o momento que ele inicia até o seu final. Então, esse fluxo ele vai apresentar todas as tarefas, né? As etapas que ele exige, as áreas participantes, os documentos que são exigidos para aquele processo. Bem-vindo, Bruna. E nesse momento você consegue olhar para ele e identificar como ele é feito, ok? E quando a gente fala sobre organização e processos, tá? Dentro da área de RH e DP, que é uma área muito volátil, é uma área que tem muita rotatividade, quando uma empresa não tem um processo com essa estruturação, fica muito difícil você transitar ou fazer a transferência de processos para uma nova pessoa, um novo componente na equipe. Isso é um grande dificultador que as empresas enfrentam. É um fator muito crítico, onde as empresas, por não possuírem documentos padronizados, na hora de você fazer a transferência de uma atividade para uma outra pessoa, você não consegue fazer de forma eficiente. É mais ou menos uma transferência verbal. Você não tem um modelo, você não tem um passo a passo, você não tem um fluxo. Então, você vai encontrando essas dificuldades que vai gerar um certo problema na eficiência daquele profissional que está chegando. Porque quem já está no departamento já sabe como funciona. Quem está chegando, que vai assumir a atividade, vai enfrentar esses problemas. Então, quando a gente fala, inicia essa introdução dessa live perguntando: o seu RH, o seu DP, possui processos documentados corretamente? A gente está dizendo se, de fato, o seu departamento possui uma estrutura mínima de organização, onde qualquer pessoa ou profissional da área consiga fazer ou assumir uma atividade num curto espaço de tempo. E é importante, eu quero trazer aqui alguns impactos pela falta de documentação que as empresas passam, que, na verdade, existem muitos impactos que as empresas acabam sofrendo pela falta dessa padronização, dessa documentação. E isso é algo que eu tenho como uma experiência de mais de 20 anos, transitando por muitas empresas e conhecendo muitos RHs. Eu consigo identificar, por essa história já de muitos anos na área, identificar que as pessoas
tem o costume de guardar para si o conhecimento como um aspecto de segurança de empregabilidade. Já falei isso aqui também em outras lives. O conhecimento que está conosco, ele não é um fator de empregabilidade ou de uma segurança de empregabilidade em um determinado local. Ele pode ser um fator de empregabilidade porque quando eu tenho conhecimento eu posso ser empregado em qualquer outro lugar com a competência que eu tenho. Agora, ele não me garante que eu vá permanecer dentro de uma determinada empresa pelo tempo que eu desejo. Por quê? Porque o conhecimento ele é sempre atualizado. O conhecimento, quando ele é fechado com a pessoa, quando ele não está exposto, além dessa pessoa se tornar refém da empresa, refém do departamento porque ela não consegue fazer nada na vida pessoal dela, ela tem essa falsa impressão de que ali ela está segura. O emprego dela está garantido, porque ninguém vai mandar ela embora, porque se for embora, todo o conhecimento vai junto com ela. Esse é um ponto que as empresas devem atentar e que os empregados também devem atentar. As empresas devem atentar porque o conhecimento está apenas com o usuário e não está documentado. E o usuário deve atentar porque que ele detém esse conhecimento e isso não está também documentado para outras pessoas terem acesso. Então nós vamos trabalhar nessa live de hoje e eu quero ratificar com vocês todas as terças-feiras ao meio-dia. Nós estaremos trazendo aqui assuntos relacionados à teoria e prática. Eu falei para vocês que eu tenho uma newsletter no LinkedIn. Boa tarde aí, o pessoal da GGC. Prazer enorme ter vocês aqui, tá, com a gente. E nessa newsletter a gente tem uma ideia de trazer para os nossos leitores uma ideia do quanto a gente conhece a teoria e do quanto isso funciona na nossa vida na prática. Por isso que a minha newsletter não é só teoria. Porque nós inchamos de conhecimento, né? Nós temos uma obesidade de conhecimento, só que o efeito disso dentro da nossa vida ou na prática dentro do nosso departamento é muito pouco, é muito baixo. Por isso, a gente deve sempre pensar que a nossa vida não é só teoria. E o nosso RH e o nosso DP não vive só de teoria. Se eu não colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi como fator que vai melhorar a minha condição de performance, de eficiência, de nada vale eu saber construir um belo fluxo de processo. Ter um documento estruturado, de nada vale. Por quê? Porque eu não uso isso. Então, é muito importante que você esteja atento, por exemplo, aos impactos, tá? Departamentos, RHs e DPs, que não possuem processos documentados corretamente, tá? E aí eu digo corretamente porque você precisa ter um documento estruturado. Não é um monte de anotação, ok? Que serve para sua orientação. Não é um monte de anotações que você coloca num documento de Word e aí alguém pergunta para você, cadê o processo admissional? Aí você pega um documento de Word com várias anotações que você fez e está aqui, ó, meu POP, né? Meu procedimento operacional padrão. E quando você olha, só ele entende. O documento padrão, estruturado, né? Um POP padrão, ele tem algumas estruturas necessárias. Você tem que ter uma capa com assunto, você tem que ter um índice com cada tópico, em que página que está aquele assunto, você tem que ter o fluxo de atividades que foi construído para aquele processo, você tem que ter a descrição de cada tarefa, das decisões que são tomadas, você precisa saber quais são os formulários que você
vai utilizar dentro daquele processo, aos prazos que você tem para executar as tarefas. Então é diferente de você ter um documento de anotação no Word com um fluxo de processo estruturado, com a documentação de processo estruturado para cada processo. E também não é um processo que emenda no outro, que você vai falando sobre todos os processos num lugar só. Não. Você tem que ter um documento para cada assunto. E ali você deve detalhar o máximo de informações. Então, quando a gente fala de RH e DP estruturado, com documentação estruturada corretamente, a gente está falando desse tipo de documento. Não é uma anotação num caderno, num Word, numa planilha de Excel, não é disso que a gente está falando. Por isso, eu sempre gosto de inserir dentro das minhas lives o tema processo, porque ele é um ponto que não é só teoria. Quem gosta e quem vive o uso de um processo bem estruturado, essa pessoa tem vida saudável, essa pessoa é respeitada dentro da empresa, essa pessoa ela sai no horário dela, terminou o expediente, ela vai embora para casa, essa pessoa tem uma vida social fora da empresa, ela tem condição de dar atenção para o seu filho, para o seu marido, para o seu namorado, ela consegue fazer uma atividade física, ela consegue assistir uma série. Quem tem vida com processos estruturados no seu departamento tem isso. Só que até a pessoa identificar a importância disso e colocar isso na vida dela, ela já sofreu bastante. E agora com a NR1, que a gente vai encontrar aí a NR1, que vai falar sobre as doenças psicossociais, as doenças causadas por questões relacionais também dentro das empresas, por excesso de carga de trabalho, por jornada excessiva, é necessário que você tenha conhecimento de processo para organizar o processo da sua empresa. Porque se você não tiver, você vai continuar sofrendo. E as possibilidades dessas doenças que vêm sobre a carga emocional, sobre um peso de cobrança, que vêm sobre metas que são cobradas, exigidas, e a pessoa não tem um emocional saudável. Por que ela não tem um emocional saudável? Porque ela está sempre com um turbilhão de coisas para administrar dentro da empresa. E esse turbilhão de coisas acontece porque essa pessoa não consegue impor dentro da empresa respeito, demonstrar organização. O mínimo que você precisa ter enquanto profissional de RH, de DP, é respeito das áreas. As áreas precisam saber o que você faz. Por que você precisa daquele dado com a máxima urgência? Porque se você não receber com a máxima urgência, você não calcula uma rescisão dentro do prazo. Você calcula uma rescisão correndo, sem tempo de conferência, manda para o E-Social errado, calcula a multa de FGTS errado, você entrega tudo errado. Então você precisa fazer com que a outra pessoa ou as outras áreas tenham ciência do impacto que é não comunicar a você que demitiu alguém. Então, se vai demitir, a primeira pessoa que tem que saber é o DP, que alguém está sendo demitido dentro da empresa. E aí, às vezes, uma demissão aconteceu, informam 3 dias depois para o DP, aí o DP, às vezes, tem uma atividade, a empresa tem uma atividade que é um escritório de contabilidade, uma empresa de BPO que faz a folha, você vai ter que preparar tudo para mandar isso para o BPO vai receber isso já com 7 dias, faltando 3 dias para pagar, e aí quando ele devolve para você, já devolve já no dia do pagamento, você não consegue olhar, porque está acontecendo também outras atividades em paralelo. Não é só essa rescisão que o DP está olhando. Então, você precisa entender, vocês precisam entender que a importância de processos estruturados no RH e no DP, ela vai te dar uma vida saudável. Guarde isso. Se você não tem processo, você não tem vida saudável. Se você não tem processo, você não tem opção de escolha
daquilo que você quer fazer após o expediente, porque o expediente vai se estender, ele vai consumir a sua vida. E aí, para quem trabalha no ambiente presencial, às vezes você tem ainda um traslado de 1 hora, 1 hora e meia. Tem gente que tem 3 horas para voltar para casa. Então você pega 3 horas de manhã, trabalha uma jornada de 8, e você pega 3 horas voltando, quando você chega em casa, tudo que você menos quer fazer é falar com alguém, é ler um livro, é ouvir um podcast, é assistir uma série, você não consegue dar atenção nem para o seu familiar. Então, por quê? Porque a jornada consumiu você. Quando você diz para a empresa, epa, peraí, a gente precisa organizar essa etapa aqui. As coisas estão acontecendo de uma forma totalmente errada. Você tem que propor. Eu falo também aqui que RH e DP é agente de mudança. Você tem que propor. Não aceite um processo mal feito, um processo mal conduzido, um processo sem forma, sem padrão, sem prazo. Não aceite isso, porque quando você aceita, você assume essa responsabilidade. A informação vem de qualquer jeito, eu dou um jeito aqui e arrumo ela para poder colocar no sistema. Está errado. A informação tem que chegar num padrão que você tem que definir. As pessoas não aceitam, não é bem assim, Alex. Gente, eu conheço o DP e conheço o mundo empresarial há mais de 25 anos. E se a gente não se colocar como um profissional que deve ser respeitado, as pessoas vão mandar para a gente aquele cálculo. Coloca isso aí na folha, é uma informação que vem depois do prazo. Abre a folha aí, coloca essa hora extra que eu esqueci. Aí você vai lá, bonzinho, boazinha, você abre a folha e insere a hora extra dessa pessoa. Aí tá faltando um dia para o pagamento, vem outro, esqueci de falar que o fulano vai sair de férias. Aí você tem que abrir folha, recalcular a folha, porque vai calcular férias dentro do próprio mês. Aí, sabe, essas coisas vão acontecendo, vão corroendo vocês no departamento e vocês não têm a mínima percepção de que a aceitação dessa ausência de processo vai gerar em vocês um problema de ineficiência, falta de produtividade, cansaço, esgotamento, estresse, e vocês não vão ter vida social. Então, por isso que eu falo muito de processos. E quem é meu aluno, estou vendo a Bianca aqui, quem é meu aluno lá no curso de mapeamento, eu falo para eles, coloquem em prática tudo que vocês aprenderem no treinamento. Não fiquem com a teoria guardada, isso aqui realmente é legal. É legal, ponha em prática. Desenhe o seu fluxo. Chame todas as pessoas das outras áreas envolvidas e traga e apresente para eles. Olha, gente, agora o processo de admissão é assim. Você tem que me entregar o documento, o kit, você tem que me entregar o documento legível, um dossiê com uma ficha, com a requisição de pessoal aprovada por um diretor, porque às vezes você faz uma admissão e alguém do RH mandou, mas cadê a autorização da admissão? Aí você põe uma pessoa dentro do sistema sem uma autorização de um diretor. E qual o sentido de você receber uma informação do RH, por exemplo, você é o DP, recebe uma informação do RH, e tem que fazer essa admissão, aí o RH te dá um kit. Quando acontece isso? Porque às vezes o dossiê, quem tem que montar é o próprio DP. Então o RH pega, coloca a ficha do empregado, coloca todos os documentos, tem o checklist e ele entrega. Só que não tem ali uma requisição de pessoal com a aprovação de um diretor dizendo pode admitir o Joãozinho com o cargo de analista financeiro, com salário de R$5.000, na empresa X, no departamento B, com a carga horária C, com o horário J, com tudo que tem que ter como fonte de dado com a aprovação de um diretor. Minha empresa não tem isso não. Eu sugiro que você coloque isso como um padrão dentro da sua empresa. Por quê? Porque, gente, já aconteceu nessa história que eu vivo há muito tempo em DP, de profissionais receberem informações para admissão de pessoas que não eram pessoas que estavam entrando na empresa. E aí tinha uma conta corrente
de um próprio funcionário de dentro da empresa e alguém recebia o salário mensalmente de um funcionário fantasma. Gente, isso é uma questão de processo e de segurança. A gente não está dizendo que todas as pessoas são mau caráter, são as pessoas que todo mundo está fazendo falcatrua. A gente não está falando sobre isso. A gente está falando de segurança. Você está numa área sensível. Se ninguém entrega para você uma autorização de alguém de cima dizendo pode admitir o Joãozinho, você está recebendo uma informação de um colega do lado. Ele tem essa autonomia, essa procuração para autorizar contratação? Aí você vai responder, não, Alex, ele não tem. Mas é a área que manda a informação para a gente. Sim, mas essa área deveria ter, quando abrir o processo seletivo, uma autorização já desse diretor dizendo, abre o processo seletivo para vaga XYZ, e no momento que ele te entrega o dossiê, já te entrega com a autorização. Ele não tem que mais procurar mais nada. Então o processo está errado aonde? Lá atrás. Veja que quando a gente vai puxando, a gente vai arrumando também as etapas anteriores. Por isso que é importante ter documentação padronizada, estruturada para o seu departamento. Dá dor de cabeça, é chato. Quem não gosta de mapear processo, eu tenho um saco fazer aqueles desenhos, aqueles fluxos, é um saco. Todo mundo pode achar se é bom, se é ruim, pode ser um saco, mas isso é funcional. Isso é providencial para uma vez que aconteça uma intercorrência em determinada etapa do processo, você pega o processo e você leva na pessoa responsável e fala assim, o processo parou aqui, ó, nessa caixinha, tá vendo? Essa caixinha está na raia de quem? Chama o dono da raia, tá? No dia que você fizer o treinamento de especialista em mapeamento de processo nosso, você vai entender o que é a raia, tá? Que é a linha que compõe uma área que é responsável por todas as atividades que passar por ela. Então você vai chamar o dono daquela área e vai falar assim, por que parou aqui? Aí o dono, que eu estava enrolado, não sei o quê. Ele vai ter que dar a justificativa dele e você vai ser resguardado porque que você não deu continuidade no processo. Agora, você não tem um documento desse, você fica esperando a pessoa. Aí você dá uma ligada para ela, manda um WhatsApp, aí você vai lá no departamento, fala com ela, ela tem o tempo que ela quiser, que é o tempo que ela vai responder para você. Então, as coisas ficam soltas. Por isso que a documentação é fundamental. Okay? Então, eu quero trazer alguns impactos. Primeiro, retrabalho constante. Onde você não tem processos estruturados, você tem retrabalhos constantes. Abre folha, fecha folha, calcula, cancela cálculo, põe de férias, cancela férias, demite a pessoa, cancela a demissão. Toda hora altera aí altera um vale transporte, desaltera, aí transfere o funcionário para uma outra seção, daqui a pouco volta de novo. Então, toda hora tem uma alteração, toda hora tem uma mexida. Entende? Então, você precisa dominar a sua área e estruturar a sua área. Não permita que terceiros gerenciem as suas atividades. Ok? Outra coisa. A baixa produtividade é algo que acontece, que todas as vezes que você tem retrabalho, você tem uma baixa produtividade, ok? Você começa, tudo que você repete, você tem que fazer mais de uma vez, sua produtividade vai lá para baixo. Então, se você realiza um cálculo de 15 férias de um determinado mês, e aí das 15 férias, 7 foram alteradas, você calculou 15 férias uma vez e 7 você teve que fazer cancelamento. A tua produtividade, naquele aspecto, já foi corroída. A produtividade já foi corroída. Aí você tem uma outra etapa, de você estar fazendo uma atividade e alguém vai lá e fala, não, altera isso, faz aquilo, tira isso, põe aquilo. Você, às vezes, importa uma planilha de movimento para a folha de pagamento e vem alguém e diz, não, tem umas alterações para fazer. Aí eu tenho as horas que eu passei 10, mas são 12. Aí o adicional noturno passei 4 horas, mas são 8. Aí eu tenho um desconto aqui de empréstimo que eu esqueci de passar. Aí tem a segunda via do cartão de alimentação que a pessoa perdeu.
que eu não passei. Aí é um monte de coisa que vem chegando e o usuário, o profissional de DP tem que fazer essa manobra. Vai recebendo, vai colocando, vai recebendo, vai mexendo. Aí abre folha, recalcula funcionário, aí às vezes o sistema tem um problema, que você está com o cálculo certinho, você dá um recálculo e bagunça, porque isso também acontece muito, problemas sistêmicos. Então, é muito importante que você consiga dominar o teu ambiente, tá? Então, retrabalho, automaticamente, baixa produtividade. Automaticamente, os erros operacionais vão continuar acontecendo. Por quê? Quando você desgasta um processo, você está sempre refazendo aquilo, você não consegue mais olhar o que é certo e o que é errado. Vai chegar uma hora que você vai começar a apertar botão e o que sair, você vai mandar. O resultado que acontecer, você vai mandar para frente, vai mandar pagar. E aí, se tiver um problema de sistema, com falta de parâmetro, e calcular a quantidade de alvos errado, média errada, valores errados, vai automaticamente ocasionar na sua imagem enquanto profissional naquele departamento. E aí agora a gente está indo para um outro, o buraco é mais embaixo. Porque a gente sai do campo processo e a gente entra no campo pessoa. E aí as pessoas começam a comentar dentro da empresa que o Zezinho é incompetente, que a Mariazinha faz tudo errado, que o DP não presta, que esse DP toda hora tem uma coisa errada. Aí a fama começa a aparecer por conta dos comentários decorrentes dos erros. E muitas vezes os erros eles acontecem antes de chegar no seu departamento, no seu DP ou no seu RH. Muitas vezes ele acontece antes. Só que a gente tem que ter coragem para dizer para as pessoas, não. Eu já fechei a folha. Ah, pode botar, mas acertar isso aí. Não, não dá. Porque eu já fechei a folha, já conferi, eu estou transmitindo o e-social, eu estou numa outra fase, senão vou ter que refazer tudo aqui. Ah, mas, poxa, não sei o que, tu é ruim, E aí você quer muitas vezes ser bonzinho, boazinha, você vai colocando isso na fila e vai executando, quando você vê o teu limite lá de transmissão de e-social, geração de guia, de CTF, já está apertado por causa dessas mexidas. Então você tem que travar, tem que ter um cronograma de recebimento de dado, processamento, conferência e fechamento. Fechou? Fechou. E aí você tem que chamar diretor, chamar gerente, chamar todo mundo e falar, gente, olha só, se a coisa tem que acontecer dessa forma desorganizada, eu não compactuo com isso. Ah, Alex, eu vou pedir demissão? Olha, isso é uma decisão sua. De trabalhar numa empresa onde o seu gestor, o seu diretor, não compactua com processos, com um ambiente saudável para você trabalhar. É uma decisão sua. Ah, eu vou ficar aqui porque eu preciso trabalhar. Beleza, fica aí. Até quando? Aí você decide. Aí você pode se acomodar num ambiente deformado, onde as pessoas não valorizam processos, onde as pessoas não te respeitam, e você se torna uma pessoa desrespeitada, uma pessoa desgastada, uma pessoa cansada, estressada e uma pessoa desatualizada, porque você não tem tempo de melhorar a sua performance em crescimento pessoal e profissional, porque você não tem tempo, tá, de olhar para você. Você só atende a empresa o tempo inteiro. E se você só atende a empresa o tempo inteiro, você não tem tempo para você. E quando você sai de férias, você tem que ir com o celular ligadinho para as pessoas te ligarem e tirarem dúvidas com você. E pedir para você, às vezes, conectar do hotel, né? Às vezes, leva o notebook da empresa ou o seu próprio, conecta aí para você fazer a folha das férias. Calcular alguma coisa das férias. Você não tem sossego. Você não é respeitado ou respeitada em ter um ambiente que é exclusivo seu, porque as pessoas estão sempre invadindo o seu espaço. As pessoas estão sempre invadindo o teu tempo. Se o expediente da empresa é de 9 às 18, 18h01 você não tem responsabilidade com nada dentro da empresa. Alex, você está sendo muito rebelde. Avalie bem
o que eu estou querendo trazer como mensagem para você. Eu não estou dizendo que você não pode estender o seu expediente. Eu estou dizendo é que quando você estende o seu expediente recorrentemente, você não é mais dono do seu tempo depois do expediente. É a empresa que é dona do seu tempo depois do expediente. E para você, se isso não é importante, não tem problema, a conta vai chegar um pouco mais à frente. Porque você vai se esgotar, você vai estressar, burnout, depois vão te chamar de incompetente. Por quê? Porque você aceitou um ambiente que não é saudável. Por isso, nós começamos sempre pela organização. Organize, se posicione, porque as pessoas vão te respeitar. As pessoas vão aceitar o seu tempo fora da empresa. As pessoas vão aceitar você sair de férias e desligar celular, desligar computador e viver as suas férias. As pessoas vão entender que depois do expediente você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa se aperfeiçoar, você precisa pensar em como você pode crescer nessa empresa ou em outro lugar. E quando você não olha para isso, se você não valoriza isso para você, vai valorizar quem? Ou quem é que vai valorizar em você? Me diz, quem vai valorizar isso em você? Ninguém, gente. E nós temos o nosso valor dentro da empresa até enquanto a empresa entende que é valor. Ok? Então, eu não sou aqui a favor de empregado ou do empregador. Eu estou aqui trazendo uma forma para você pensar como você pode ser um bom profissional e ter dentro de um departamento uma organização que possa ser difundido nessa empresa como uma empresa organizada, que dá prazer de você chegar lá, sentar no seu ambiente de trabalho, onde as pessoas te respeitam, onde as pessoas querem que as coisas deem certo, as pessoas querem ter vida após o expediente, e a partir desse momento, você senta, executa o seu trabalho, levanta, terminou o expediente, vai viver a sua vida, vai cuidar de si, vai dar atenção para sua família, vai ter uma vida. É isso que é o processo natural. Se esse item não é importante para você, mais uma vez, todas as decisões, elas vão gerar um resultado. Todas as decisões, inclusive a falta da decisão, porque já é uma escolha, né? Quando você não decide, você já tem uma escolha aí por escolher e não decidir. E aí a vida vai escolher para você. E quando a vida escolhe para você, o resultado que vem lá na frente você não pode reclamar. Ah, porque agora eu estou com dificuldade de me recolocar, porque eu fiquei 10 anos dentro de uma empresa e ali era tudo muito burocrático, tudo muito manual, e eu fiquei ali, não acordei, e agora que eu estou tentando me recolocar, as pessoas, eu não estou conseguindo. Pois é, o resultado, a conta chegou. A conta vai chegar. A conta vai bater na porta. Então, enquanto é hoje, enquanto é tempo, organize o seu DP, gente, o seu RH. Crie padrões. Ah, Alex, eu não sei fazer isso. Depois você manda uma mensagem para mim no meu direct que eu te mando um link para você fazer um treinamento. Barato, pode pagar em 12 vezes e você vai ter uma vida diferente. Vai ter uma vida saudável. Vai ter uma vida organizada. Se você não vai usar na sua empresa atual onde você está, você vai usar em qualquer outro lugar, porque o que você vai aprender é para organizar qualquer lugar, qualquer departamento, em qualquer empresa. E ninguém tira isso de você. E as pessoas vão olhar isso como um diferencial. Por quê? Porque aonde está a bagunça sempre atrai alguém que é bagunçado. Porque duvido que se você organiza a sua mesa e o seu cronograma de trabalho, se você impõe esses prazos e você afirma que tem que ser desse jeito, duvido que o bagunceiro vai bater na sua porta. Vai chegar alguém lá com muito jeitinho tentando te convencer a abrir uma exceção, que você até pode fazer. Mas aquela bagunça de tira e bota, mexe aqui, mexe ali, altera isso, desaltera, dentro da folha de pagamento, isso com certeza não vai bater mais na tua porta. Por quê? Porque você já mostrou que ali tem uma pessoa que exige um mínimo de organização
e respeito. Porque quando as pessoas não recebem uma orientação de padrão, né, de execução de padrão, ela não respeita. E aí quando você está num ambiente onde você não é respeitado, não adianta. Tudo que você faz não é reconhecido, não tem valor e é só desgaste. Por isso eu falo muito, muito para profissionais de RH e de DP sobre processos. Que a partir do momento que você abre os olhos, você fala assim, gente, é assim? É bem assim. Gente, eu não tinha nada organizado, nada pronto. Eu fiz aqui, mudou. Agora eu faço. Todas as vezes do mesmo jeito. Agora eu mando o cronograma para as áreas me devolvem as informações no prazo que eu mandei. Por quê? Porque elas me mandaram fora do prazo e eu não botei na folha. E eles já sabem que se mandar depois do prazo eu não vou botar na folha. E eles já vão saber agora que tem que mandar até o prazo. É assim. E as pessoas vão aprendendo. Elas vão sendo disciplinadas a funcionar desse jeito. Mas alguém precisa matar no peito essa responsabilidade e colocar esse assunto em prática. Porque não é só teoria. O nosso objetivo é falar sobre isso. Não é só teoria. Ok? Então, outra coisa, né? Então você tem retrabalho constante, você tem baixa produtividade, você tem erros operacionais, você tem dificuldade em tomada de decisão. Então você tem um ambiente onde você olha e fala assim, eu não sei o que eu faço aqui. Eu não sei o que eu faço aqui. Porque são tantas coisas que eu preciso fazer, qual é a decisão que eu tomo aqui? Qual que é a prioridade que eu dou aqui nesse negócio? Eu tenho 5 rescisões, 4 admissões, 15 férias, eu tenho benefício para comprar, eu tenho que transmitir informação, eu tenho que ler e-mail, eu tenho que atender funcionário. Como que eu organizo isso aqui? Então você, com um processo desorganizado, você não consegue tomar decisão. Nem por esse aspecto e nem por outros aspectos, que é a análise de performance através de números. É você oferecer, através de números da sua folha de pagamento, para gestores tomarem decisão. Por que um departamento demite mais do que o outro? Tem algum problema lá. Por que ninguém para naquele departamento? Tem algum problema lá. Alguém já parou para olhar? Aí o DP, o RH, pode e deve pegar. Gente, olha, nos últimos 3 meses nós colocamos 5 pessoas nesse departamento, ninguém ficou. Gente, é alguma coisa que está acontecendo ali. Quem é que vai olhar isso? Você tem que sinalizar e entregar na mão de alguém que possa tomar decisões. O seu papel vai até ali. O seu papel é ir lá no gestor da área e perguntar, rapaz, moça, o que você está fazendo com os funcionários que ninguém para aqui? O seu papel não é esse, seu papel é subir isso para o nível de gerência e dizer, gente, não para ninguém, uma outra atividade enorme, não entra e sai, e a gente fica aqui trabalhando, enxugando gelo. Quando você começa a ter dados para tomada de decisão, fica muito mais fácil. Então, esse é outro ponto. A outra coisa é a experiência ruim, tá? Para o colaborador. A experiência para o colaborador é ruim porque você cansa. Chega uma hora que você tenta e você cansa. E aí você começa a soltar a mão e faz do jeito que vem, faz do jeito que dá, faz do jeito que vem, e você não mais está preocupado com qualidade. Você está simplesmente executando. E quando a gente começa a entrar nesse automático de só executar, sem fazer crítica ao processo, a gente embotou. Acabou. A gente não cresce mais, a gente não se desenvolve mais, a gente não tem mais um reconhecimento no ambiente, porque as pessoas olham, aquela ali é assim mesmo. É mais do mesmo, a gente já falou com ela não quer aprender, não quer se desenvolver, e aí a pessoa já começa a já tem uma imagem ruim dentro da empresa, ela já começa a ficar insegura, porque a insegurança dentro da empresa vai para fora e ela fala assim, se eu estou insegura aqui, empregada, se eu sair dessa empresa, como é que eu vou arrumar um emprego em outro lugar? E aí entra a insegurança e começa a gerar uma série de conflitos
emocionais, principalmente, que vai jogando a performance do profissional lá no pé. Ou seja, não performa mais. Então, essa experiência do colaborador, ela tende a ser muito ruim quando você está num ambiente desorganizado. Bom, o que causa aí essa falta de documentação de processos, tá? Tem aqui alguns pontos que eu deixei aqui anotadinho para a gente não perder nenhum ponto que é importante. Primeiro é não priorizar a estrutura de RH como setor estratégico, ok? Se é um ambiente estratégico, você tem que ter o máximo de organização. O que o RH é dentro da empresa? Ele é simplesmente um ambiente que admite e demite pessoas? Se for só isso, ele não tem valor. Ele é apenas mais um departamento. Se ele é um ambiente onde você capta talento e retém talento e desenvolve talento e gerencia a vida desse talento dentro da empresa, então esse é um RH estratégico. Bom, eu tenho que ter estratégia de atrair talentos, eu tenho que ter estratégia de reter essa pessoa, e eu tenho que ter um programa de desenvolvimento desse talento, porque eu vou desenvolver esse talento e eu preciso reter, eu preciso que ele veja que esse ambiente aqui é um ambiente saudável, que tem cultura forte, que ele cresce, que ele tem uma boa remuneração, que ele tem bons benefícios. O RH estratégico provê tudo isso. Se ele não é visto como um ambiente estratégico, o processo para ele tanto faz como tanto fez, porque é meramente operacional e é todo mundo no tempo todo com a energia, o nível de estresse lá em cima e uma hora a conta chega. Tá? Outra coisa, RH ou EDP que possuem resistências a mudanças, tá? A implementação de novas tecnologias. Existem empresas que têm uma cultura que já é de uma tecnologia pobre no sentido de vamos fazer com o que tem, vamos fazer com o que dá. Não é gente que olha para fora para buscar uma solução tecnológica para que, através dessa solução tecnológica, ele possa ter uma performance melhor. Então, quando eu falo que existem empresas que têm uma cultura pobre, quando se fala de tecnologia, a gente não está falando aqui de valor. Tá? É pobre no sentido de o quanto eu posso olhar para soluções tecnológicas que possam vir somar as competências das pessoas para que a gente tenha uma eficiência melhor do processo, segurança do processo, para que você tenha compliance, para que você tenha um ambiente minimamente organizado e que entregue aquilo que ele precisa entregar. Então, a gente vai encontrar empresas que têm resistência. Quando não está na resistência da alta gestão, está na resistência do meio ou está na resistência do pé, da pirâmide. Então você tem o operacional, o tático e o estratégico. Se ninguém está olhando para evolução tecnológica, desenvolvimento e implementação de mudanças, esse ambiente tende a ser um ambiente obsoleto em pouco tempo, porque tudo hoje muda, né? Tudo muda muito rápido, então esses pontos precisam estar aí no radar de vocês. Falham na capacitação, né? Outro ponto aqui, falham na capacitação dos profissionais sobre boas práticas de gestão de processos. Boas práticas de gestão de processos. Bom, eu vou citar aqui uma boa prática de gestão de processos. Você fazer um handoff. Handoff é um termo que a gente usa para falar sobre passagem de bastão. Tá? Vamos supor que você esteja numa empresa e dentro dessa empresa a direção lá te chamou, você vai ser promovido. Você vai para um outro cargo. Ok. Então estamos contratando uma pessoa que vai ficar no seu lugar. Ok? Aí você pode deixar, manda para cá. Aí na hora que a pessoa chega, você não tem uma prática de handoff organizada, padronizada, de forma com que você consiga entregar determinado material que deixe essa pessoa que vai sentar na sua cadeira agora confortável para dar continuidade.
eu vou pegar aqui. Daqui para frente, ela consegue conduzir, ela vai dar continuidade. Então, essa passagem de bastão, ela pode ser tanto para uma substituição de uma pessoa, quanto para uma continuidade de uma tarefa. Ok? Por exemplo, a gente tem garçons que chegam à mesa, recebem um pedido, e ele anota o pedido e ele entrega isso para a cozinha. Essa anotação pode ser num papel, pode ser num aplicativo, né? Através de um tablet, num celular, que ele pode fazer esse pedido. Quando ele faz esse pedido, a cozinha recebe esse pedido. Isso é um handoff. Ele passou o bastão agora para a cozinha executar. Se o cliente falou, eu quero o prato A, e o garçom colocou o A1, ele já botou o pedido errado, a cozinha vai executar o A1. E aí ele vai lá, vai pegar o prato, chega na mesa, quando ele chega na mesa, o cara fala, não, eu quero o A. E eu anotei errado o A1. Então ele fez um handoff errado. Por quê? Porque ele não atentou ao pedido, ele não atentou ao que ele estava marcando no tablet dele. Então, a anotação que ele fez no papelzinho dele. Então, você tem que ter padrões, melhores práticas, para que essas etapas elas se completem de forma natural, com o mínimo de esforço possível. Tá bom? Outra coisa, não possui líder comprometido com a organização e eficiência dos fluxos internos. Um líder, ele tem que ser o primeiro a cobrar ou a produzir material para o time funcionar. E aí, se o líder não tem isso, quem está embaixo, ele pode simplesmente falar, se o líder não fez, eu também não vou fazer. Mas aí o final, a ponta que sofre quem é? A ponta que sofre é o final. Porque o líder falou, faz. E aí você vai fazer conforme o processo existe. Conforme as pessoas vão mandando as informações. Então, é por isso que tem que ter essa junção, que a alta gestão precisa olhar isso como valor, e você também deve sinalizar isso como algo que é valor. Você precisa exigir isso para o seu departamento, para a sua vida, porque senão o ponto final da coisa, o operacional, é que vai sofrer. Ok? Então você precisa quebrar alguns padrões. Tá? Para a gente chegar ao final aqui da live, a gente fecha aqui com essa solução para um ambiente eficiente. Você precisa quebrar padrões. E como é que você vai quebrar padrões? Você precisa aprender a mapear processos de forma profissional, que é muito simples quando você coloca isso como um propósito, como objetivo. Eu não tenho tempo. Eu comecei e parei no meio do caminho. Eu acho muito difícil. Eu tenho tempo. Gente, nosso treinamento tem um passo a passo que vai te ajudar a fazer isso de forma muito, muito natural. É só ter disponibilidade e interesse para aprender. Ok? Então, além de mapear processos, você precisa se atualizar com o uso de tecnologias e automações. Você precisa aprender a usar o GPT para fazer solicitações para ele, para que ele possa te dar informações que te ajudem no dia a dia, a organizar a sua vida. Você precisa de indicadores, você precisa ser um departamento de RH ou de DP que entrega indicadores. Colocar ali, olha, esse mês nós tivemos no departamento X admissões, X demissões, X alterações salariais, X pessoas saindo de férias, X alterações de dados cadastrais, X alterações de benefícios. A gente teve alguns números que aconteceram ali durante aquele mês. No mês seguinte, você faz a mesma métrica e você vai fazendo, então, essa análise de acompanhamento anual, para quando alguém pedir ou precisar de algum dado, e você pode até se antecipar da sua área, você possa ter o que oferecer. O quanto a média salarial da tua empresa está dentro do padrão de mercado.
Às vezes a sua empresa está pagando abaixo do que a média de mercado paga. E aí com isso, o que vai acontecendo? Você vai vendo que tem muita rotatividade na sua empresa. Por quê? Porque a sua empresa paga mal. E aí tua empresa está com a base salarial abaixo do padrão de mercado. E aí as pessoas vão recebendo propostas de outras empresas que estão dentro da média de mercado e, consequentemente, ela vai sair. Então você não consegue reter. Então é um retrabalho que está acontecendo constantemente. Veja que são detalhes, são indicadores que você vai pegando e você vai trazendo isso para o dia a dia, para essa análise do dia a dia, e você vai conseguindo ter uma visão mais organizada, estruturada para colocar para frente. E capacitação contínua, cultura de melhoria contínua. Isso tudo tem que ser um processo muito vivo e natural dentro do seu departamento. Então eu deixo o convite para vocês, se vocês ainda não conhecem, manda um direct para mim. Queria saber mais sobre o curso de especialista em mapeamento de processo. Eu te explico, te mando o link para você olhar o conteúdo, o valor, tudo isso para que você possa ir para o seu dia a dia com uma estrutura. Nós temos um curso também de gestão do tempo, enfim, para você organizar. Temos formas de ajudar você a sair desse ambiente caótico. Ok? Então, uma ótima semana para vocês. Tenha aí um ótimo dia. E a gente se vê na próxima terça, ao meio-dia, com outro tema sobre aspectos de que não é só teoria. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente encerrar. Se não tiver ninguém para fazer uma pergunta, eu vou concluir a live aqui e a gente então se vê no próximo encontro. Ok?